Agora sim, bora pro giro de notícias para contar que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, deve ser a única cara nova da seleção brasileira para o confronto contra o Japão, marcado para 7h30 da manhã dessa terça-feira. Nas últimas atividades, Carlo Ancelotti repetiu todo o restante do elenco que havia vencido a seleção da Coreia do Sul na última sexta-feira por 5-0. Memphis Depay já é o maior artilheiro da seleção holandesa, 54 gols, mas ele também se tornou nessa data FIFA o maior garçom da seleção da Holanda com 35 assistências. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas 2 pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião. Quero falar agora sobre o Corinthians. O Ministério Público de São Paulo intimou o André Sanches a prestar depoimento. Ele vai na condição de investigado na próxima quinta-feira. Esse depoimento vai acontecer através de uma videoconferência. Tudo porque o Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade das faturas que indicam gastos pessoais em cartões de crédito corporativos do Corinthians durante a passagem do dirigente com o presidente. Ele esteve pela última vez à frente do Corinthians entre 2018 e 2020. Há uma pressão muito grande, especialmente externa, para que André Sanches seja condenado e nunca mais tenha capacidade ou possibilidade de atuar na vida política alvinegra. Tenho conversado com o Andrés e ele assegura que vai se distanciar de vez e não pretende mais participar de qualquer coisa relacionada ao Corinthians. Vamos ver se durante o tempo isso de fato avança. André Sanches e Duílio Monteiro Alves têm problemas com cartões corporativos por causa de gastos feitos por eles para coisas pessoais. Por exemplo, o André Sanches gastou cerca de 6 mil reais numa noite, num Réveillon, enquanto presidente, usando cartão corporativo. Ele admitiu ter usado, mas disse ter se confundido na utilização do cartão. Em vez de usar o cartão pessoal, acabou usando o cartão corporativo. Apesar de ter devolvido o dinheiro, a pressão é enorme para que o André seja expulso. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa a respeito? Roberto Cristiano, Éder, o Guilherme Lavez. Boa noite, Nicola. Chegando agora, notícias do Timão. Guilherme, deixa eu só contar um pouquinho sobre o que rolou numa reunião entre o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o pessoal da Magalu. O Stabile tem se reunido com todos os atuais parceiros do Corinthians. E a Magalu, que havia comprado a Netshoes, é responsável por cuidar da loja virtual do Corinthians. Tudo que é feito de venda online passa pela Magalu.
e por consequência pela Netshoes. E assim como fez com outros parceiros, o Stabile se reuniu com o pessoal para dizer, ó, estamos pedindo mais dinheiro, a gente entende que o valor do Corinthians aumentou e a gente quer que vocês, para continuarem com a gente, melhorem a condição do negócio. O pessoal da Magalu ficou de dar uma resposta, não existe nenhuma possibilidade de venda de name rights para Magalu ou qualquer coisa do gênero, tá? O que pode acontecer além desse reajuste proposto pelo Stabile é de um patrocinador para o time feminino. Esse foi um pedido do presidente do Corinthians. Há alguma verdade nos valores dos name rights que o Corinthians quer pelo estádio, que vemos na imprensa? Vê uma luz no fim do túnel para o Timão? Jefferson, vamos começar pelo final. Eu acho que o Corinthians só se tornará verdadeiramente organizado no momento em que virar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, e passar a ser organizado, o administrado de forma profissional, por gente especialista em cada um dos ramos. Você vai pôr no departamento financeiro o melhor cara desse departamento no mercado. Você vai trazer para a parte jurídica o melhor especialista, para o futebol, o executivo que mais capacidade tiver demonstrado, enfim. Por essas e outras que eu acho que o Corinthians virando SAF, o Corinthians tem tudo para explodir. Importante registrar que quando você vira uma SAF, você passa a ter uma série de vantagens do ponto de vista de dívidas. Por exemplo, a Lusa. A Portuguesa tinha uma dívida superior a 500 milhões de reais. Com a recuperação judicial, a dívida da Lusa caiu em 70%. Se isso acontece com o Corinthians vai faturar mais e vai ter sua dívida despencando. Enfim, daria para imaginar um futuro bem promissor. Você ainda perguntou sobre o valor do name rights. Hoje o Corinthians fatura 15 milhões de reais por ano. O valor de fato ficou defasado. Um baita acordo na época da pandemia, no momento de dificuldade, hoje dá para dizer que ficou baixo. E o Corinthians sonha com pelo menos 50 milhões de reais por ano. O grande ponto, Jefferson, é que todas as propostas que apareceram foram de casas de apostas. E para que o Corinthians feche o name rights com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa compre também o patrocínio master. E aí o pacote fica extremamente caro. Não dá para você ter uma bet no name rights e uma bet no patrocínio master. A multa para quebra do contrato do patrocínio master é de 30 milhões de reais. A multa para quebra do contrato de naming rights é de 70 reais. Só de multa, a parceira precisaria desembolsar 100 milhões de reais. E isso torna a coisa mais inviável, né? O Rony Lima, boa noite, Nicola. Ramon Dias quer Carrilho, Angeleri e Romero. Será que sai esse negócio? Então, Rony, acho que foi o Samir quem trouxe essa notícia, né? Sobre o interesse do Carrilho, é real, ele gosta demais do Carrilho. Inclusive, foi o Ramon e o filho dele, o Emiliano, que contrataram o Carrilho para o Corinthians. Eles haviam trabalhado juntos lá nos tempos de Arábia Saudita. Sobre Romero teve bons momentos com a camisa do Corinthians sob o comando do Dias. Acho que é bastante plausível que de fato essa possibilidade de negociação aconteça, até porque o Romero tem contrato com o Corinthians somente até dezembro e está fora dos planos da diretoria. Romero que ganha na casa dos 900 mil reais por mês. Sobre Angeleri, o contrato se encerra em dezembro, mas tudo indica que o Angeleri vai renovar com o Corinthians, tá? A relação dele hoje com a diretoria é boa, ele deixou uma boa expectativa. O Valber Almeida, Nicola, o Fagner já disse que prefere ficar no Cruzeiro. Você tem novidades sobre isso? Valmer, acho difícil que ele continue por lá. Hoje, depois da lesão, dá para dizer que o Fagner é a terceira opção do elenco do Cruzeiro para essa função, né? O William é titular absoluto e vai muito bem. O Cauã, perdão, foi comprado do Atlético Paranaense, pagamento de 10 milhões de reais, e deixou ótima impressão no jogo contra o Sport, no seu primeiro jogo como titular. Acho pouco provável que o Cruzeiro permaneça com o Fagner para o próximo ano, especialmente porque para que o Corinthians o negocie de novo, o Corinthians vai querer condições bem melhores do que as primeiras, né? Nesse contrato atual, faz com que o Corinthians pague mais da metade do salário do Fagner. O Fagner ganha hoje na casa dos 850 mil reais por mês, e cerca de 500 mil são pagos pelo Corinthians, o restante é pago pelo Cruzeiro. Para que o Fagner fique, no mínimo, o Cruzeiro vai ter de assumir 100% dos salários. E não tem nenhuma lógica você pagar 800 mil reais por mês por um lateral que vai ser o terceiro jogador da posição. Você tinha perguntado também sobre o Maicon. Deixa eu até ver quando é que acaba o contrato do Maicon certinho, mas o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Maicon é que se o Corinthians quiser ficar com o Maicon, a tendência é que ele acabe por permanecer no clube. O Maicon está emprestado só até 31 de dezembro. Para renovar esse contrato, na teoria, haveria necessidade de autorização do Shakhtar. Mas como a Ucrânia segue em guerra com a Rússia,
Basta que o Maicon ative mais uma vez aquela cláusula de guerra, que obrigaria o Corinthians a pagar mais 500 mil euros de empréstimo. O Corinthians não fez a quitação dos 2 primeiros empréstimos, até por isso se transformou em um processo na FIFA, mais um, mas aí era só aumentar essa dívida, tá? O contrato do Maicon no Shakhtar é até dezembro de 27, tá? Então não tem nada a ver até a metade do ano que vem. Ele renovou o contrato lá no Shakhtar, tem vínculo até dezembro de 2027 e o Maicon, enfim, tem jogado num alto nível por lá. Nicola queria saber sobre Roger Guedes no Corinthians, é verdade? Renan, ele tem contrato até a metade do ano que vem. Eu acho que o Roger Guedes vai ser um assunto bastante comentado na próxima temporada, mas é mais provável, mais plausível que essa possibilidade se torne real na metade do ano que vem e não em janeiro, tá bom? Leonardo Barbosa, boa noite, Nicola. Transfer alguma previsão? Nenhuma grande novidade em relação ao transfer. A verdade é que o Corinthians não tem pressa para a solução dessa questão, mais do que não ter pressa. Hoje o Corinthians não tem dinheiro para resolver esse problema, né? Deixa eu tentar colocar um pouquinho mais para frente. Isso, que aí a gente consegue tirar esse. Acho que vai ficar até menos feio, né? Boa, aqui, ó. Boa. Então, o Corinthians não tem grande pressa para resolver esse problema, até porque não tem dinheiro, tem outras prioridades em relação a quitações, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.